Essa situação talvez seja legal para falarmos de uma palavra que você jogou lá no começo, que é intervenção. Uhum. O que é intervenção? Intervenção, então, para a gente começar essa discussão, É, né, aquilo que a gente começou, acho que a gente estava falando desde o camarim, né, é. a gente usa a palavra intervenção hoje para falar sobre desenvolvimento, né, por exemplo, da pessoa autista, né. Então o profissional vai, cria uma intervenção, no caso que a gente faz, aba, né, para desenvolver essa pessoa, que é Analisando o comportamento e vendo como intervir isso, para aquele comportamento se adaptar. exata Não só aquele comportamento, mas todo todo o o resto. ecossistema, digamos assim. Isso, porque assim, pegando o gancho do vídeo, né, a gente estava falando na situação anterior, com a Flávia, né, do quanto a gente precisa preparar os espaços, né, e as pessoas para receber a neurodiversidade, o autista. Mas é também necessário um preparo dessa pessoa para que ele esteja apto para Hum, assumir o papel na empresa, né, ou então hum, relacionamentos, né, ir morar sozinho. sim. E aí a intervenção, ela se faz necessária. Quando que ela se faz necessária? Então, intervenção é o ato de você intervir, né, de você intervir para chegar num objetivo. Ok. É junto com a empresa, é junto com o ambiente, ou com a Isso. escola, ou com... Isso. Então, por exemplo, né, o que que a gente vai fazer? A gente vai atuar quando? Quando eu tenho um excesso de comportamentos, então o Jack, por exemplo, né, no vídeo, um excesso de comportamentos, né, que deixavam a relação dele difícil com as outras pessoas, ou uma ausência tão grande de habilidades que isso se torna uma barreira Hum, para o convívio dessa pessoa, para o aprendizado dessa pessoa. E aí a importância de você ter uma intervenção. Qual intervenção? hum, Aquela que de fato vai preparar essa pessoa para a vida. é. Como? Então, por exemplo, uma criança muito pequenininha que não consegue, não aprendeu, né? A gente aprende muito por imitação, por observação, seguir instrução. Se ela não conseguiu, por exemplo, apontar, aprender a apontar, ela provavelmente não vai conseguir apontar para a água quando ela estiver com sede, apontar para o biscoito quando ela quiser comer um biscoitinho, né, quando ela estiver com fome, ou comunicar quando ela precisa, ir ao banheiro, etcétera. E o quanto que isso vai gerando de sofrimento e de dificuldades de interação, autonomia ao longo da vida. A mesma coisa, o Jack, se a gente não cria uma intervenção para ensinar, por exemplo, ele, a reconhecer as emoções em si, no outro, como autorregular essas emoções Hum. em situações onde algo sai do script, né, Ah, sai do roteiro dele, isso vira um problema. Então a gente tem que traçar essas intervenções sempre olhando para 3 pilares muito importantes, que daí a gente está falando de uma intervenção que tenha prática baseadas em evidências, hum, como a aba tem. Primeiro pilar, ela tem que ser composta por procedimentos que tenham uma comprovação científica, né, ou seja, o mais atual dentro da comunidade. hum. Ela tem que ser feita por especialistas que tenham o conhecimento teórico e prático comprovado, ou seja, não posso ir lá, Jack é meu cliente, É, deixa eu pegar aqui uma receita aqui de bolo, né, como ah, ensinar emoções. Tá, vou lá, aplico. Não, tem que ter um preparo. E o terceiro pilar, que é o mais importante, eu considero, é você considerar o contexto que essa pessoa está inserida, os valores dela, da família dela, o que é importante, o que eu quero desenvolver. E aí, então, a intervenção ela é coparticipativa, hum. que é diferente do tratamento, que é diretivo, né? E que é padronizado muitas Isso. vezes, né. É... Eu tenho um amigo, que tem um filho, com espectro autista, bem alto, eu não sei se é o 3, Ah, sim. tem um, 2 e 3, É, né. o nível de suporte 3 é um nível onde
essa pessoa vai precisar de mais suporte Mais para suporte. completar atividades da vida autônoma, às vezes até se comunicar. E a forma linda que ele tem de falar dele é que é uma pessoa singular, é uma pessoa única e que o mundo precisa tomar cuidado para não querer um comportamento padronizado. Isso. Muitas vezes nós, enfim, esperamos, né, um comportamento padronizado e punimos um comportamento que não é padrão, como a gente acabou de ver no vídeo, né?